Olá! Olha, preparar um plano de aula para educação infantil, às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Com certeza, principalmente para quem está começando ou mesmo com a correria do dia a É, dia. pois é. Mas um bom planejamento faz toda a diferença, guia a nossa prática. Hoje a gente vai explorar juntos os elementos que não podem faltar num plano de aula para essa fase, sempre pensando na BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. E para isso a gente se baseou num guia bem prático que encontramos, cheio de dicas boas. Exato. É bom lembrar que cada escola pode ter o seu modelo, né? É sempre bom dar uma olhada com a coordenação pedagógica. Mas existe sim uma estrutura básica, um, digamos, esqueleto que é comum e super importante. O nosso foco aqui é deixar esse esqueleto bem claro, para tornar o planejamento mais funcional, mais prático para o professor. Perfeito. Então vamos começar por essa estrutura base. Todo plano começa com o cabeçalho, certo? Isso, aquelas informações essenciais. Nome do professor, a turma, a escola e, muito importante na educação infantil, a faixa etária das crianças. E logo depois vem o tema, né? A ideia central da aula. No guia que a gente viu, o exemplo era algo como conversando sobre animais. Simples e direto. Aí, já conectando com o que você falou da BNCC, o plano precisa trazer os campos de experiência. São aquelas áreas grandes de desenvolvimento que a base define, sabe? Tipo corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação. Uhum. E também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqueles códigos e descrições que estão lá na base. E olha, uma dica que o material trouxe que eu achei fantástica. O site oficial da BNCC. Ah, sim. Lá dá para baixar umas planilhas de Excel com tudo isso. Campos, códigos, objetivos. Facilita pra caramba na hora de montar o plano, é só copiar e colar. Nossa, que mão na roda. Imagina o tempo que isso economiza, em vez de ficar caçando código por código, né? Exatamente. Tempo precioso que o professor pode usar para pensar na parte criativa da aula mesmo. Muito bom. Seguindo a estrutura, depois vem os objetivos da aula. O que a gente quer desenvolver nas crianças com aquela atividade específica, Isso. E o guia diferencia bem o objetivo geral, que é mais amplo, sabe? A visão macro, certo? dos objetivos específicos, que são mais detalhados, como se fossem os degraus para chegar no geral. Usando o exemplo dos animais que você mencionou. Pois é, o geral poderia ser conhecer biomas e animais brasileiros, algo amplo. Entendi. E os específicos poderiam ser tipo identificar a vegetação da região X ou descobrir quais animais vivem no Brasil, se familiarizar com os sons que eles fazem. O guia reforça muito isso. Ter clareza nesses objetivos transforma uma brincadeira que já é boa em uma experiência de aprendizagem com intenção pedagógica clara. Faz todo sentido. E tem aquela dica clássica, né, que o material também lembrou: começar os objetivos sempre com verbos no infinitivo. Sempre conhecer, descobrir, identificar, explorar. Ajuda a manter o foco na ação da criança, no que ela vai fazer. Chegamos então no, no coração do plano, né? O desenvolvimento ou metodologia. Exatamente, aqui é onde a mágica acontece, ou pelo menos onde a gente planeja a mágica. É o passo a passo da aula. Como ela vai se desenrolar? Quais são as etapas? Quanto tempo mais ou menos para cada parte? É o roteiro mesmo. O exemplo da aula dos animais que o guia trouxe era bem legal. Sugeria, assim, preparar a sala antes, talvez com sons de natureza, umas imagens. Isso, criar o clima. E aí uma roda de conversa para explorar. Que sons ouviram, que animais eles já conhecem, já deixa tudo mais lúdico, mais investigativo desde o início. Perfeito. E a partir daí podia vir uma lista dos animais que apareceram, talvez imitar os sons, brincar de mímica. O material que a gente consultou bate muito na tecla do lúdico. Usar cores, sons, movimento, a brincadeira e, claro, a criatividade do professor para tornar tudo significativo. Mas aí surge uma questão, né? Com criança pequena, tudo é muito imprevisível. Esse detalhamento todo no desenvolvimento não acaba engessando um pouco a aula? Olha, essa é uma preocupação super válida. O que o guia sugere, e eu concordo totalmente, é que o plano é um norte, um guia. Não é uma camisa de força. Essa descrição ajuda a gente a organizar as ideias, os materiais, mas a sensibilidade do professor na hora H é fundamental. Perceber o interesse da turma, adaptar na hora, ser flexível. O plano dá a direção,
mas o caminho a gente constrói junto com as crianças, né? Entendi. Faz todo sentido. É um mapa, mas a gente pode explorar desvios interessantes. Exato. Bom, para fechar a estrutura, o que mais não pode faltar? Os recursos didáticos, listar tudo o que vai ser preciso. É caixa de som, é livro, massinha, tinta, deixar tudo anotadinho. Certo. E as referências. Caso o professor tenha se baseado em algum livro, artigo, site para criar aquela aula. Ok, então recapitulando o essencial desse esqueleto. Cabeçalho, tema, aí a parte da BNCC com campos e objetivos, com aquela dica do Excel, objetivos da aula, geral e específicos no infinitivo, o desenvolvimento detalhado mais flexível, recursos e referências. É isso. Isso aí. Esse é o básico que funciona como uma ótima base para qualquer plano na educação infantil. E o guia ainda deu uma dica final bem prática, o site Nova Escola. Ah, sim. Conheço, é ótimo. Lá tem centenas de planos de aula prontos, gratuitos, para educação infantil. Podem servir de inspiração ou até como ponto de partida para adaptar para a nossa realidade. O próprio exemplo dos animais veio de lá, parece. Ter esses exemplos concretos ajuda demais, né? Dá uma clareza, ideias. Com certeza. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez, que é justamente sobre esse equilíbrio que a gente falou. Como usar essa estrutura necessária do plano, que garante o alinhamento com a BNCC, que organiza o trabalho, mas sem perder a espontaneidade, a flexibilidade, a magia que tem que ter no dia a dia com as crianças pequenas. Como que a gente pega esses modelos e transforma eles na prática viva de cada sala de aula, que é única? Fica aí a provocação.